Evangelho de João, capítulo 4, versículos 35 ao 38, está escrito: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Glórias, pois, ao nome do nosso Deus, por esta passagem bíblica, onde o próprio Senhor Jesus nos ensina algo muito importante para os seus seguidores, os seus discípulos, para a sua igreja. Tudo que nós encontramos da parte do Senhor Jesus dentro das Sagradas Escrituras é para a nossa edificação. E baseado neste texto das Sagradas Escrituras, eu quero trazer uma reflexão nesta noite, falando da necessidade que a igreja tem de evangelizar, transmitir o Evangelho de Cristo Jesus. Nunca nós, como corpo de Cristo aqui na terra, devemos recuar nesta missão que o Senhor Jesus nos incumbiu. Olha, irmãos, eu trabalhei 5 anos com um deputado federal chamado pastor Filemon Rodrigues, e ele foi missionário em 2 países, um deles na França, nas Ilhas Baleares. E a gente viajando o estado da Paraíba, ele me falava que naquela época em que esteve ali na Europa, na França, tinha grandes igrejas, grandes templos enormes que cabiam 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. E eram esses templos, estas igrejas lotadas, cheias. E ele voltou lá anos depois, 15, 20 anos depois, visitando aquelas mesmas igrejas, e estavam fechadas a sua grande maioria. As que estavam abertas, cultos em 15 dias, uma vez no mês, com 20 crentes. Quando tinha muito, tinha 50. Houve um esfriamento, porque a igreja lá deixou de cumprir a sua missão evangelizadora. As lideranças se acomodaram, viram os templos cheios, ficaram por satisfeitos,
e esqueceram a obra de evangelização. Eu digo sempre que existem 3 atividades importantes na igreja. Uma delas que eu acho fundamental é a evangelização. Por quê? Porque as pessoas não vêm à igreja. A igreja tem que ir em busca das pessoas. Quem não é crente ainda, evangélico, tem vergonha de vir a um templo, a uma igreja. Mas a igreja, como organismo vivo, ela tem que ir em busca dessas pessoas. São almas importantes para o reino de Deus. E quem faz isso é a igreja. É missão da igreja. Não foi diferente nos Estados Unidos da América. Um outro dia, ouvindo um pastor que é conhecido nacionalmente, Hernando Dias Lopes, e ele dava um testemunho que pregou muito há 20, 30 anos nos Estados Unidos, e as igrejas lá eram lotadas, a mesma coisa que aconteceu na França, na Europa, templos que enchiam com 4.000, 5.000 pessoas. Aí, há 3 anos passados, 5 anos passados, ele disse que voltou lá e as igrejas estão vazias. Onde era a igreja, tinha teatro, casa de show, fechou as igrejas. Por quê? Porque as lideranças se esqueceram de evangelizar. Eu quero, nesta noite, trazer este incentivo para os irmãos e as irmãs não se esquecer desta missão da igreja, a evangelização. Depois da pandemia, eu visitei aqui no Vale do Pinhacó, em torno de 25 cidades, as igrejas, nos domingos, igrejas grandes da Assembleia de Deus, e eu vi templos vazios, com 10 crentes, 20 crentes, 15 crentes, 30 quando tinha muitos. Essa igreja, eu já vi essa igreja com mais de 100 pessoas no culto aqui, que não cabia mais gente, não tinha cadeiras, assento para as pessoas, pessoas ficavam em pé, quando era a igreja pequena, menor. Vocês são testemunha disso aqui. Hoje era para ter pelo menos aqui 40, 50 pessoas. De forma que este ensino da parte do Senhor Jesus é fundamental para a manutenção da igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja é constituída de pessoas. Enquanto Jesus não voltar, uns vai ficando mais velho, adoecendo. Tem muitos que não deixam de ser crente, mas adoeceram, estão em casa, não vem mais. A igreja tem que ir em busca dessas pessoas. Tem muitos que envelhecem, não vem mais, outros morrem. E se a igreja não evangelizar, vai saindo e não entra. Grande maioria, grande parte se desviam do evangelho. Por quê? Porque não é fácil. O caminho é estreito, a porta é apertada, não é nada fácil você permanecer nos caminhos do evangelho. Virá perseguição, virão as afrontas, virão as tentações. Nós temos aqui 2 jovens, novos convertidos. O inimigo sabe qual é o nosso ponto fraco. Sim ou não?
sabe, conhece o nosso ponto fraco. Então ele vai atacar o jovem naquele ponto fraco. Pode ser a bebida, pode ser as namoradas, a prostituição, as festas, futebol e outras coisas para tirar dos caminhos do Senhor. É assim que funciona, não é? Então muitos vão se desviando e precisa que a igreja evangelize para que outros venham. O novo convertido da igreja, ele anima a igreja. Quando é batizado com o Espírito Santo, é aquela tocha acesa que anima toda a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que é que acontece? Veja o que Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Para a visão humana, existe tempo ainda. Depois nós vamos fazer, depois nós vamos evangelizar. Deixa para o ano que vem, deixa para depois. Prorrogando, deixa de realizar a obra de evangelização tão necessária. Aí ele diz assim, olha, ele primeiro falou da visão dos homens. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Agora ele dá a sua visão. Qual é a visão de Jesus? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. É aqui e agora, tem que ser agora. Não existe isso de protelar e deixar para depois, não. A evangelização, existem tantas pessoas carentes, irmãos. O irmão Neném, ele estava conversando quando eu cheguei ali. O irmão Damião estava presente aí quarta-feira na praça. Os irmãos viram, quem esteve lá, quantas pessoas. Eu fiquei surpreso a quantidade de pessoas não crentes que na hora da oração vieram à frente. Uns se decidiram, outros voltaram e outros não tomaram a sua decisão, mas vieram à frente receber a oração, mostrando a carência que há. Não é fácil evangelizar, mas temos que fazer isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele deixou o seu trono de glória, veio, se humilhou aqui na terra para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Se Ele fez isso por nós, nós devemos fazer pelo nosso semelhante. Aí ele diz assim, olha, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Quando nós cumprimos o nosso papel de pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, como diz o Evangelho, alguém vai aceitar a Jesus. E muitas vezes, pessoa que nós nem esperamos que se converta, não é assim? Aquela pessoa tem um coração duro demais, não vai aceitar não. Continue pregando, porque está escrito que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Pode ser o coração duro que for, um dia a palavra vai quebrar esse coração duro, transformar essa vida em uma nova criatura. Eu vivi no sítio
fosse carnaúba, e jamais imaginei que eu fosse ser um crente. Jamais. Fui para João Pessoa como incrédulo, rapaz, farrista, dançarino, bebia, jogava, e jamais imaginei. Mas o Evangelho chegou e transformou a minha vida, e eu tenho muito prazer em servir ao meu Deus, a Cristo Jesus, meu Salvador. Então há galardão, há recompensa. Foi Jesus quem falou, não foi um qualquer, não foi um comedor de feijão qualquer, foi Jesus que falou. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. E vai chegar lá, nós, diante de Cristo, diante de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, diante da igreja, e Jesus apresentar: olha, isso aqui, você evangelizou, você pregou para ele se converteu, está aqui, juntamente com a igreja remida, nas mansões celestiais. Por isso que temos que nos animar, no sentido de sempre que possível pregar o Evangelho, a palavra de Deus, para os nossos familiares, para a nossa vizinhança, colega de trabalho, os nossos conhecidos. Nunca desistir. Abriu a porta, o Evangelho, porque vai haver fruto. Você vai encontrar um bom terreno e vai germinar a semente do Evangelho. E o Senhor Jesus disse que haverá recompensa, haverá galardão, haverá o prêmio para cada um de nós que fizermos a sua vontade. E ele continua dizendo: porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Os irmãos são agricultores. Também trabalhei na agricultura com meu pai quando era criança ainda, jovem, adolescente. Há todo um trabalho, você preparar, brocar, antigamente era brocar jurema dentro dos espinhos, nada fácil, tem todo um trabalho. Depois limpar aquela roça não é só uma vez não, é 2 ou 3 ou até mais vezes. Tem que tirar o mato ruim, limpar, cuidar, tem todo um trabalho. Por último, colher. É o que Jesus falou aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele, no versículo 38, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O que nós devemos aprender com isso? É que desde o começo, irmãos, Deus usou os profetas, Deus usou o Senhor Jesus, usou os apóstolos, usou os discípulos, a igreja primitiva. Imagine desde o começo quantos já arregaçaram as mangas para pregar o Evangelho. Se nós estamos hoje na casa de Deus, na igreja de Cristo, é porque alguém pregou para nós. Aí eu vou cruzar os meus braços? Não. Eu tenho que fazer a minha parte por alguém, porque alguém fez a sua parte em meu favor. Eu me lembro de um irmão chamado irmão Daniel Pereira, lá em João Pessoa, que eu trabalhava na mesma empresa que ele, e ele vinha me evangelizar e toda vez era uma briga grande
entre eu e ele, porque eu era duro de coração. E ele evangelizando, pregando o evangelho para mim. Até que chegou um dia que ele disse: agora eu não prego mais para você, eu só vou orar por você. Mas tinha feito já a parte dele, já tinha pregado, e a boa semente nasceu, germinou e deu fruto para a honra e glória do nome poderoso de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Quando ele veio aqui, se manifestou para se cumprir as Escrituras, diz a palavra de Deus que antes dele apareceu João Batista, era o precursor, aquele que vinha antes preparar o caminho do Senhor. Aconteceu, prenderam João Batista. Aí Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: olha, e depois que João foi entregue à prisão, o que aconteceu? Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Então o Senhor Jesus deu seu próprio exemplo e passou o seu ministério todos os dias de maneira incansável, sempre pregando o evangelho. E nós conhecemos o seu exemplo, a sua história, que foi perseguido, maltratado, rejeitado. A Bíblia diz que veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Foi preso, foi traído, foi condenado e morto numa cruz para cumprir a sua missão, que era transmitir as boas novas do Evangelho para o seu povo. Ele deixou o seu exemplo, cumpriu com sucesso absoluto a sua parte, a sua missão. Mas antes de partir, ele incumbiu a sua igreja de uma missão muito importante, que daria continuidade ao cristianismo na terra. E qual foi essa ordem imperativa do Senhor Jesus? Nós encontramos em Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem foi que disse isso? O próprio Senhor Jesus. Então eu vejo como a nossa cidade é a nossa responsabilidade levar este evangelho a todos os recantos. Tem irmão que vai lá no sítio, longe, distante, levar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Nós fazemos aqui um culto na praça pública. Certamente aqueles que nos escutam ali ficam praguejando. O que é que estão fazendo? No dia de feira, esses crentes aqui pregando o evangelho. É porque Jesus deu uma ordem. É uma ordem, e ordem não se discute, se cumpre. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o rebanho que Cristo chamou naquela época era muito simples. Os apóstolos, por exemplo, a maioria eram pescadores, homens simples, homens que não tinham muita sabedoria, muito conhecimento terreno.
Aí Jesus fez uma promessa fundamental, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O que é que ele disse lá? Diz assim, olha, foi Jesus quem falou: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então ninguém tem desculpa. Não, eu não sei ler. Não, eu não tenho muito conhecimento. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele quem prometeu: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quem tem o Espírito Santo, irmão, tem que ter esse desejo de evangelizar, porque é uma função do Espírito Santo de Deus, é alcançar vidas com o Evangelho libertador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu me converti, aos 23 anos de idade, eu já nasci no Evangelho, com a chama na minha alma, no meu coração, de evangelizar. E na época, a capital João Pessoa tinha mais ou menos 600 mil habitantes. E eu disse assim para mim mesmo: Senhor, eu quero evangelizar os habitantes de João Pessoa. Eu moro em João Pessoa, na capital, então eu vou levar a tua palavra aos moradores de João Pessoa. E todo mês eu comprava uma caixa de literatura. Essa caixa de literatura tinha 10.000 literaturas. Todo mês eu comprava uma caixa, 10.000 literatura por mês. Eu tinha uma equipe que Deus me deu de 6 irmãos, 7 comigo. Eles eram idosos, aposentados, tinha passe livre nos coletivos, não pagava passagem. Eu dava literatura para eles e eles entravam aqui, entregavam a literatura dentro do coletivo. Quando entregava todo mundo, descia, já entrava em outro ônibus, entregava a literatura a todo mundo e evangelizando. Veja o que Deus faz quando nós nos dispomos a fazer a obra dele de evangelização. E eu disse: eu vou até 600 mil literaturas. Quando eu passei de 300 mil literaturas, eu fui uma vigília lá na Assembleia de Deus do Roge. De madrugada Deus levantou um irmão no final da igreja. Ele estava com um terno todo branco. Levantou, veio marchando, subiu no púlpito, colocou a mão na minha cabeça e Deus falou comigo: tenho visto o teu desejo de levar a minha palavra. Eu vou abrir as portas para você levar a minha palavra onde você nunca vai colocar o seu pé. Terminou a vigília. Na mesma semana, sabe o que aconteceu? 3 irmãos que tinham 3 programas de rádio em João Pessoa vieram no meu trabalho e me chamaram. Numa semana, os 3 vieram, me chamaram para ser o pregador do programa da rádio deles.
E eu passei a pregar o Evangelho em 3 programas de rádio. Era os programas mais ouvidos da capital naquela época. Aí eu levei a palavra de Deus, passei 10 anos. Depois Deus me deu mais um programa. Era 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. 8 horas por semana pregando o Evangelho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Levando o Evangelho. Eu levei o Evangelho onde eu nunca pisei os meus pés. Porque as ondas do rádio chegam onde você não imagina. E preguei além da cidade de João Pessoa, na grande João Pessoa, onde as emissoras alcançavam. Teve irmão aqui que de madrugada ouvia o programa, irmão Valdo César, presbítero César. Tica Heleno me disse uma vez também que escutava o programa que eu tinha aqui, pegava aqui no sertão. Aí eu disse: Senhor, eu quero mais, me leva além. Sabe o que Deus fez? Aí foi na época que eu fui chamado por um deputado federal, pastor Filemon Rodrigues, deputado federal, 3 mandatos por Minas Gerais e 1 mandato pela Paraíba. Ele me convidou para dirigir para ele e ser o pregador da equipe. 5 anos viajando, Deus me levou a 80%, 70% a 80% do estado da Paraíba, pregando de cidade em cidade o seu Evangelho. Eu vim embora para cá, cheguei aqui há 15 anos passados, e eu orando a Deus: Senhor, eu sou um homem de comunicação, eu gosto de pregar o teu Evangelho, eu não posso parar. Aí Deus me deu uma estratégia através das mídias sociais. Aí eu comecei a fazer um trabalho através das mídias sociais. Hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores nas minhas mídias sociais, um alcance extraordinário, sempre levando a palavra de Deus, o Evangelho, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu fico durante a semana pedindo a Deus a sua direção para trazer o ensino aqui ideal, e Deus sabe da necessidade que esta cidade tem de ouvir a palavra, incentivar os irmãos a criar o culto de evangelização. Um outro dia, conversando com o Claudiano Pereira, vocês sabem quem é, conhecido como Deusinho, eu dizia a ele: olha, se um dia Deus me colocar como pastor de uma igreja, vai ter 3 cultos. Na sexta-feira o ensino, no domingo o evangelismo para os visitantes, e um outro culto de evangelização na rua. Tem que ter culto de evangelização para pregar o Evangelho para aqueles que não têm coragem de vir para a igreja. Esse é um trabalho nosso da igreja de Cristo Jesus, senão vai se esvaziando cada vez mais. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, de um homem chamado Saulo de Tarso, que foi transformado em uma nova criatura e passou a ser Paulo. Um homem que perseguia a igreja, um homem que não gostava de Cristo, um homem que fez o que pôde para atrapalhar a marcha da igreja de Cristo no seu começo. Deus chamou. E quem conhece as cartas de Paulo, ele foi um homem que evangelizou
não teve outro no primeiro século igual a ele. O homem que evangelizou o continente inteiro, como a Europa, a Ásia, a África, parte da África, fundador de comunidades cristãs, porque naquela época não podia criar igrejas como nós temos hoje em dia, templos. Não podia naquela época, mas ele evangelizava, formava uma comunidade cristã, criava as lideranças locais e já ia para outro lugar pregar o evangelho. E eu acho muito importante o que ele deixou escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ele diz assim, olha: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho, irmão. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de você se não pregar o evangelho. É uma necessidade, é uma obrigação nós pregarmos o evangelho. Por que pregar o evangelho? Paulo responde a esta pergunta em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho ele tem o poder de transformar o mais vil pecador, o mais miserável pecador, pode ser o homem pior da sociedade. O evangelho é capaz de transformar em uma nova criatura para o reino de Deus, o reino da luz. Mas eu quero finalizar nessa noite com mais um versículo, que foi Jesus quem falou em Mateus capítulo 24, versículo 14. Ele diz assim, olha: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O que é que nós vemos aqui? Se nós não pregarmos o evangelho, nós estamos retardando a volta de Cristo. Só vai vir o fim quando este evangelho alcançar todo mundo. Se eu deixo de pregar o evangelho, eu estou retardando a volta de Cristo, porque a volta de Cristo é primeiro e depois é o fim do mundo, com a grande tribulação. Eu aprendi muito nessa noite com o Espírito Santo de Deus, por ver pelo Evangelho, pela palavra, reavivar esse compromisso que nós devemos ter em pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero chegar lá, diante do meu mestre, não com as minhas mãos vazias, não. O texto diz aqui: e ajunta fruto para a vida eterna. Ajunta fruto, é nós chegar lá de mão cheia de frutos, de vidas que nós alcançamos com o Evangelho para o reino de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém?